Olá, meu nome é Juan Brandt, falo em nome do IPEP, IPEPP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos no dia 26 de abril de 2021. Nós temos aqui nos pautado em apresentar a psicanálise essencialmente a partir do pensamento de Freud. Em nosso instituto temos a formação de psicanalistas e também nos dedicamos à formação de analistas de grupo, ou seja, psicoterapeutas de grupo de orientação psicanalítica. Fornecemos análise pessoal e supervisão e outros cursos de aprofundamento na psicanálise, em especial os autores clássicos da psicanálise. Entretanto, neste momento eu quero trazer um personagem que não é da psicanálise, mas contribuiu tremendamente para que a psicanálise surgisse. Eu falo aqui de Charcot. Jean-Martin Charcot nasceu em 1825 e morreu em 1893. E ele tem um lugar especial na história da psicanálise porque Freud, tendo se formado médico e se especializando em neuropatologia, foi a Paris fazer um trabalho de permanência, tendo aulas e praticando no Hospital de Salpêtrière. Desejando fazer esse estágio, Freud chegou a Paris em outubro de 1885 e lá permaneceu até fevereiro de 1886. Foram 5 meses aproximadamente em que ele acompanhou intensamente o trabalho de Charcot e participou de suas aulas e dos debates que ali eram realizados. Bom, Freud escreveu em 1893 um texto pela morte de Charcot. Charcot morreu em agosto de 1893, algum tempo depois Freud escreveu, poderíamos dizer, um obituário. E ali ele faz um enaltecimento impressionante da influência que Charcot teve sobre a carreira de Freud. Reconhece que, sem ter estado com Charcot, ele não teria desviado o caminho que havia se proposto, que estava focado para a neuropatologia e aspectos da neurologia em geral, para este caminho do aspecto psíquico presente em doenças nervosas. Entretanto, eu não vou ficar restrito ao debate sobre Charcot. Eu pretendo ampliar a nossa conversa para incluir alguns outros referenciais e alguns outros posicionamentos importantes para pensar a clínica psicanalítica. Então, a partir das colocações de Charcot, Freud começa a questionar a relevância do aspecto fisiológico e absorve a proposta de que existe algo que está no sistema psíquico. Esse hospital de Salpêtrière, que Charcot dirigia, ele era um hospital antigo de loucos e durante a Revolução Francesa havia sido usado de uma forma bastante cruel. Depois disso, Pinel, que é tão famoso, né, tem no Rio de Janeiro o Hospital Pinel, ele melhora as condições dos internos e Charcot havia feito um tempo de residência nesse hospital Salpêtrière e ali havia decidido que iria dedicar sua vida a trabalhar ali dentro. E efetivamente, quando terminou toda a sua formação, conseguiu um emprego ali e passou o resto da vida nesse hospital de Salpêtrière. E ali ele pesquisou exaustivamente as doenças nervosas. A chegada à histeria foi uma parte já mais final, mas eram todas as doenças nervosas, mas era basicamente a partir das mulheres, porque eram mulheres que estavam ali internas. Ele acompanhou algumas enfermas por muitos anos, mas muitos mesmo. Então ele pôde fazer observação criteriosa, extensa. E vem aí uma colocação importante de Charcot.
de que tudo começa pela observação. É essencial a observação. É numa repetição de um sintoma que vai sendo observado mais de uma vez, diversas vezes, em que repentinamente vem algo que não era visível. Há relatos, inclusive, Freud comenta isso, de que Charcot, passados muitos anos observando uma pessoa, ou um ambiente, ou um local em que ela estava, de repente percebia algo novo. E ele reconhecia isso, que o conhecimento vai sendo adquirido pela observação. Se eventualmente alguém colocava para ele, sim, mas o que você está dizendo, tem alguém aí, um teórico, que diz diferente. E a resposta de Charcot é muito interessante. Teoria é bom, mas as coisas acontecem. Tendo chegado ao estudo da histeria mais tarde, Charcot se preocupou em realmente diagnosticar o corpo da histérica para encontrar a sua relação com o sintoma. Então ele observava o corpo, ele media o corpo, ele fotografava, mandava fotografar, tinha uma equipe em um laboratório de fotografia, então era fotografado, ele procurava com uma extensa e profunda observação chegar a alguma conclusão. Isso pautou muito o trabalho dele. E chegou a algumas conclusões interessantes. Ele não abre mão de que existe um componente hereditário na histeria. Ele não abre mão disso. E alguns profissionais depois, que até estiveram próximos de Freud, como Breuer, sempre seguiram essa proposta. Existe um componente hereditário. E eu penso que Freud nunca abandonou essa hipótese. Ou seja, existendo uma condição hereditária, pode surgir um outro evento, algo das vivências, que vai então interferir onde já existe uma predisposição. Essa questão da predisposição nas doenças é muito importante para a gente pensar. Eu vou sair um pouquinho de Charcot e lembrar agora de Darwin. Porque quando Darwin nos fala da evolução das espécies, ele sempre nos coloca a proposta de que é o mais apto que consegue sobreviver. Então aí a gente já pode pensar que o menos apto é que desenvolve a doença, que vai ter os sintomas que lhe prejudicam a vida. Então, em todo adoecimento, nós deveríamos começar a considerar que existe algo hereditário. Mesmo agora que nós estamos aí com essa questão da pandemia por Covid, vale a pena a gente considerar que o componente da hereditariedade tem um lugar ali para algum adoecimento que diminui a capacidade daquele organismo, daquele sujeito, para resistir à invasão de um vírus, e daí o vírus se aproveita disso. E Charcot já pensa nisso. Tem um componente hereditário. A psicanálise nunca conseguiu, apesar de muitas tentativas, negar isso. Agora, é claro, a hereditariedade não é suficiente. É necessário que mais alguma coisa ocorra. Então, são os eventos que vão surgir no ambiente, que vão, então, permitir que ecloda o adoecimento, porque ali tem uma condição hereditária, congênita, como você quiser. E esse aspecto nós vamos ter que levar em consideração sempre na psicanálise, observando. Então, o psicanalista que não observa seu paciente, ele não vai chegar a suficientes conclusões sobre o que está acontecendo ali com esse sujeito. E esta observação na psicanálise, ela não é somente como a de Charcot, que fotografava, que riscava o corpo da pessoa vendo marcas, que ficava observando desse modo, e que também hipnotizava e via o que vinha ali de falas.
A nossa observação, ela acontece pela escuta. Só que as pessoas pensam que escuta é só pelo sistema auditivo. Essa é uma forma, a palavra escuta, ela não é suficiente para dizer o que nós fazemos. E foi isso que Freud descobriu. Freud estava com seu paciente deitado ali no divã e ele estava ali próximo. Seus ouvidos captavam o que vinha de fala e o que não vinha de fala. Que ele deduzia por sua forma de estar atento ao paciente, a sua atenção flutuante. Então, o que estava sendo dito? O que aquilo queria dizer? O que não estava sendo dito? O que poderia ter sido dito em função de uma história? Mas ele também estava observando o paciente ali no divã. Esta observação também é visual. E aqui vem um ponto importante. Nesses tempos de pandemia, estamos tendo muitos atendimentos online em que ou é por telefone, então não se vê nada, ou se vê o quê? Algo que é por vídeo, é insuficiente. Então, nós perdemos muito da observação do nosso paciente nesse modo de atender online. Há uma perda. Então, a psicanálise, quando se adapta a essas questões e usa tecnologia, ela perde alguma coisa. Assim como Charcot ficou somente na observação e não chegou na escuta, Freud integrou observação e escuta, nós estamos tendo agora uma perda da observação que Freud havia aprendido com Charcot. Estou comentar um pouquinho que é importante, mesmo que a gente seja compelido a fazer certos atendimentos que não são bem o que deveria acontecer, que não se perca de vista que a psicanálise é aquela que Freud criou. Aliás, é muito importante também, se a gente pegar a obra de Sándor Ferenczi, um grande psicanalista húngaro, a obra dele é genial, e ali nós temos muitos textos em que ele fala justamente de como o paciente permanece na sessão. Ele nota movimentos do paciente, trejeitos, repetições corporais, movimentos de mão, uma série de detalhes. Nós precisamos ver isso sim, porque isso está ligado a uma fala ou a algo que não é falado. Eu creio que era isso por hoje, agradeço a atenção. Olha, nós estamos no site psicanálise-IPEP. O IPEP se escreve IPEPP.com. Tá? Nosso e-mail é psicanálise, agora ponto, não é hífen, é ponto, porque é e-mail. Então, psicanálise.ipepp@gmail.com. Obrigado, até uma próxima.